Polícia racista prende general negro de 4 estrelas do exército do Zeuaté, que ele faz uma chamada telefônica. Tudo muda naquele dia. Um erro de julgamento mudaria a carreira de um oficial para sempre. Um simples distintivo contra 4 estrelas douradas. Uma humilhação pública transmitida ao vivo em dezenas de telemóveis. Um homem que comandou milhares de soldados em batalha algemado contra o capô frio de um carro, enquanto via a sua dignidade ser arrancada por alguém que não conseguia ver além da cor da sua pele. O general Marcos Rivera manteve o rosto sereno enquanto a agente Sofia Walsh apertava as algemas nos seus pulsos. Não havia raiva no seu olhar, apenas uma calma calculada, como se já tivesse visto esta cena muitas vezes antes. A diferença desta vez é que ele seria o protagonista, não apenas mais uma estatística. Estou apenas a ajustar o GPS, agente, explicou Rivera, com voz firme e controlada. Não há nada de ilegal em parar na berma da estrada. Sofia nem sequer olhou para os documentos que ele lhe ofereceu. Tenho recebido relatos de atividades suspeitas nesta área. Saia do veículo agora. O SUV preto do general parecia normal, exceto pela pequena placa militar quase imperceptível no para-choque. Sofia não reparou nela, tal como não reparou na insígnia de 4 estrelas na consola à sua frente. Para Rivera, ele era apenas mais um homem negro num carro demasiado caro para o seu tipo. Agente Walsh, sou militar no ativo. A minha identificação está no porta-luvas, insistiu Rivera, mantendo as mãos visíveis no volante. Cada movimento seu era deliberado, medido. Anos de treino em zonas de guerra tinham-no ensinado a manter a calma. Sob pressão, mas isto era diferente. Não era uma zona de guerra estrangeira, era a sua própria terra. Não me interessa o que diz que é, Sofia, respondeu ela, com a mão pousada no coldre da arma. Saia do veículo ou vou retirá-lo à força. Aos 58 anos, Marcos Rivera tinha comandado tropas em 3 continentes, negociado com líderes mundiais e recebido condecorações com que poucos militares poderiam sonhar. Mas naquele momento, à beira da autoestrada estadual 45, a 5 quilômetros de Fort Prescott, as suas conquistas tornaram-se invisíveis. Tudo o que restava era a cor da sua pele e o preconceito, enraizado no olhar do agente. Ele saiu lentamente do carro e uma pequena multidão começou a formar-se, com motoristas parando para filmar a cena. Alguém murmurou: "Isso não parece certo", enquanto o outro gritava: "Ele não fez nada". Sofia ignorou as vozes que empurravam Rivera contra o capô enquanto passava as mãos pelo corpo dele em busca de armas. "Tem alguma coisa ilegal no veículo?" perguntou ela com voz carregada de acusação. Rivera respirou fundo. "Só tenho os meus documentos militares e o meu equipamento de trabalho. Estou a voltar para a base depois de uma reunião assim. E em que base exatamente você trabalha?" perguntou ele com sarcasmo transparecendo em cada palavra. "Prescott", respondeu ele calmamente. "Comandante de Operações Especiais General Marcos Rivera." Sofia deu uma risada fria carregada de descrença, é claro. "E eu sou a rainha da Inglaterra." Foi quando o telemóvel de Rivera, ainda no console do carro, começou a tocar. Um nome brilhou no ecrã. Secretária de Defesa. Sofia não viu o nome, não. Viu o olhar de compreensão nos olhos de Rivera. Não percebeu que essa chamada perdida seria apenas o começo de uma tempestade que ela própria havia criado. Se você acha que esta história é apenas mais um caso de racismo, continue acompanhando, pois o que se segue irá mostrar como um único momento de preconceito pode desencadear consequências que ninguém poderia ter prever. Quando as algemas se fecharam em torno dos pulsos de Marcos Rivera, ele não protestou, não gritou, não resistiu. Em vez disso, fez algo muito mais poderoso. Esperou porque sabia que, quando finalmente fizesse aquela chamada, o mundo inteiro iria ouvir. Na esquadra da polícia de Westfield County, o silêncio era quebrado apenas pelo barulho constante das chaves e pelo tilintar ocasional das algemas sentado, na cadeira de metal com os pulsos ainda marcados. O general Rivera observava calmamente o relógio na parede. 2 horas. 2 horas desde a sua prisão e ele ainda não tinha permissão para fazer uma chamada.
Então você realmente acredita que ele é um general? Sussurrou o sargento Carter para Sofia enquanto observavam Rivera através do vidro. Eu acredito que ele é um mentiroso habilidoso. Ela respondeu cruzando os braços. Você deveria ter visto como ele agiu, todo calmo e controlado, como se eu estivesse errada por fazer o meu trabalho. Carter hesitou. Você verificou a identificação militar que ele mencionou? Ainda não. Estou à espera da autorização para revistar o veículo minuciosamente, respondeu ele impacientemente. Tenho a certeza de que encontraremos algo ilegal lá dentro. Do outro lado do vidro, Rivera permaneceu imóvel, os olhos seguindo os movimentos do agente, catalogando rostos, nomes em crachás e horários. 5 minutos depois, quando o telefone na mesa de Sofia tocou, ele ajustou a postura imperceptivelmente. Oficial Walsh, ela respondeu. O rosto dele mudou enquanto ouvia. Primeiro confusão, depois irritação e, finalmente, um tom preocupado. Sim, senhor, entendi imediatamente. Quando ela desligou, Carter estava olhando para ela. O que foi? Isso. O delegado Ramírez está vindo pessoalmente. Voz tremia ligeiramente. Algo sobre um prisioneiro de alto perfil. Enquanto isso, a notícia começou a se espalhar em Fort Prescott. O coronel James Harper apertou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos quando foi informado de que seu comandante estava sob custódia. O agente fez o que ele pediu, com a voz controlada do outro lado da linha. Capitã Rodrigues, ela prendeu o general na beira da estrada, algemado e tudo. Os vídeos já estão a circular online. E quanto ao protocolo da Estrela de Ouro, não foi acionado. Ela ignorou a identificação dele. Havia uma razão para existir um protocolo específico para abordar militares de alta patente e havia uma razão para o telemóvel do general estar configurado para encaminhar as chamadas perdidas do secretário da Defesa diretamente para o centro de comando do Pentágono na esquadra. As portas abriram-se abruptamente. O adjunto Ramírez entrou acompanhado por 2 homens vestidos de uma mulher em uniforme militar completo. Sofia engoliu em seco ao ver a insígnia do coronel no uniforme. Onde ele está? Perguntou Ramírez sem dizer olá. Sofia apontou para a sala de interrogatório. Ramírez olhou para ela com um olhar gelado. Oficial Walsh, tem alguma ideia do que acabou de fazer, senhor? Eu detive um suspeito que fugiu de vocês. Interrompeu o coronel Williams, dando um passo à frente. O comandante-geral das operações especiais dos Ilizira, um homem com uma autorização de segurança Alfa 9, um homem que ela pausou, seus olhos perfurando Sofia, estava a caminho de uma videoconferência com o presidente. O tempo parecia ter congelado Sofia. Sentiu a gravidade do seu erro como um soco no estômago. Não se identificou corretamente, disse um dos homens de fato, segurando um tablet. Temos o áudio da câmara corporal. Ele mencionou o seu patente 3 vezes. Você optou por ignorar-no. Monitor próximo. Imagens da aproximação reproduziam a voz clara de Rivera. Sou o general Marcos Rivera, comandante de Fort Prescott. Sofia desviou o olhar dos seus documentos, o riso, a humilhação enquanto o pandemônio se instalava. Rivera permaneceu sentado, olhando para o relógio. Ele sabia exatamente o que estava a acontecer lá fora. Ele conhecia o protocolo quando a porta, finalmente se abriu e ele viu o rosto mortificado de Ramírez. Ele apenas acenou ligeiramente com a cabeça. General Rivera, em nome do Departamento de Polícia de Westfield, apresento as minhas sinceras desculpas por este incidente deplorável. Marcos levantou-se lentamente, ajeitando o blazer. Onde está o agente responsável pela minha detenção? Sofia gritou, entrando na sala com os olhos baixos, tentando manter a compostura profissional, mesmo como seu mundo a desmoronar-se. Agente, Walsh, Rivera disse calmamente. Perguntou-me anteriormente se tinha algo importante no veículo. A resposta é sim. Ele fez uma pausa olhando diretamente nos olhos dela. Tenho um projeto de reforma sobre procedimentos policiais e preconceito racial que apresentarei ao Congresso na próxima semana. Agora, graças a você, tenho um caso de estudo perfeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Sofia então percebeu que não havia violência, drogas ou qualquer atividade ilícita que ela pudesse ter descoberto naquele carro. Havia algo muito mais poderoso, alguém capaz de mudar o sistema que ela representava. Enquanto Rivera partia escoltado pelo coronel Williams, o telemóvel dela vibrou com uma mensagem. Era do secretário da Defesa. Reunião de emergência confirmada. O presidente quer a sua declaração pessoal sobre o incidente amanhã às 8 horas. Lá, fora, as câmaras já estavam no lugar. A verdadeira batalha de Marcos Rivera, aquela para a qual ele se preparava há décadas, estava apenas a começar. A sala de audiências no Pentágono estava tão silenciosa quanto um campo de batalha segundos antes do primeiro tiro ser disparado. Em torno da ampla mesa de carvalho, figuras poderosas observavam o secretário da Defesa, 3 senadores, o procurador-geral e o chefe da Divisão de Direitos Civis no centro. O general Marcos Rivera estava a se ajustar o microfone, sua postura impecável contrastando com as marcas ainda visíveis em seus pulsos. General, por favor, descreva o incidente com as suas próprias palavras, solicitou a senadora Eleanor Parker, que presidia a sessão extraordinária. Rivera acenou com a cabeça e o seu olhar sereno percorreu a sala, antes de pousar na figura encurvada no fim da mesa, a oficial Sofia Walsh acompanhada pelo seu advogado e adjunto Ramírez. Eu estava a regressar de uma reunião confidencial quando parei para ajustar o meu GPS. A oficial Walsh aproximou-se e, apesar de me identificar como militar na ativa, fui tratado como um suspeito revistado, algemado e detido sem causa provável. E em algum momento você resistiu à autoridade dela? Perguntou o procurador-geral. Não, senhor. Resistência teria alimentado um estereótipo. Cooperar plenamente e ainda assim ser humilhado demonstra o verdadeiro problema. Toda a sala absorveu suas palavras. Não era apenas uma declaração, era uma lição. Sofia olhou para a mesa incapaz de sustentar o olhar de ninguém. O general Rivera interveio. O secretário de Defesa. Este incidente interrompeu uma comunicação crítica de segurança nacional. Poderia elaborar? Sim, eu deveria estar em videoconferência com o Comando Central sobre um desenvolvimento urgente na Operação Blue Falcon. Ele fez uma pausa, porém, o mais perturbador não foi a interrupção da reunião, mas a rapidez com que fui despojado da minha dignidade. A senadora Parker ajustou os óculos. Agente Walsh, tem algo a dizer em sua defesa? Sofia levantou-se hesitante. Segui o protocolo padrão para atividades suspeitas. O veículo foi parado numa área recentemente associada ao Daesh. O seu protocolo inclui ignorar a identificação militar? Interrompeu o procurador-geral. Não, senhor, mas Daesh ou desrespeitar um cidadão 3 vezes depois de Elese ter identificado corretamente? Ela engoliu em seco. Cometi um erro de julgamento, um erro motivado por racismo, corrigiu o chefe da Divisão de Direitos Civis. Foi nessa altura que Rivera levantou a mão, surpreendendo todos com um gesto calmo. Se me permite, ele levantou-se e ativou uma apresentação no ecrã central. O que apareceu deixou a sala em choque, não apenas os vídeos da aproximação, mas gráficos detalhados, estatísticas e um documento intitulado Proposta de Rivera para a Reforma Policial. Este incidente não foi o primeiro, apenas o primeiro a envolver alguém na minha posição nos últimos 5 anos. Tenho documentado sistematicamente abordagens discriminatórias da polícia, criando uma base de dados com mais de 7.000 casos. Ele avançou os slides, revelando um programa estruturado para a reciclagem da polícia. Protocolos de abordagem e um sistema de responsabilização que já tinha sido implementado em 3 bases militares como projeto piloto. A minha detenção não foi acidental. Foi o culminar de um estudo de campo de 2 décadas. Visitei 47 estados, em diferentes veículos. Roupas e horários documentando como um homem negro é tratado pelas autoridades. A revelação atingiu Sofia como um raio. Ela não tinha apenas prendido um general, ela tinha inadvertidamente se tornado o caso central que validava anos de pesquisa meticulosa. O que você sugere então, general?
Perguntou o senador, visivelmente impressionado. A implementação nacional dos protocolos de Rivera, não como punição, ele olhou diretamente para Sofia, mas como uma reforma estrutural. À medida que a sala começava a absorver a magnitude do que estava a testemunhar, a porta abriu-se e um assessor entregou um envelope ao secretário da Defesa, que o leu rapidamente antes de olhar para Rivera com espanto. O presidente acabara de aprovar a implementação emergencial do seu programa em 5 estados. Incluindo, perceberam que o que parecia uma humilhação pública se transformara na maior oportunidade para a reforma policial em décadas. O que Sofia não sabia, o que ninguém sabia, era que aquela chamada perdida do secretário da Defesa não era sobre uma reunião comum, era sobre a aprovação final do programa, que agora levaria o nome de Rivera. À medida que a sessão chegava, ao fim o general aproximou-se de Sofia, que se encolheu esperando por uma acusação final. Agente Walsh, disse ele suavemente. Apenas para que ela ouça, você não é o problema. É apenas um sintoma. E agora, graças a si, finalmente temos o remédio. Os olhares deles cruzaram-se, o dela cheio de vergonha, o dele com serena determinação. O que Rivera não revelou naquele momento e que transformaria completamente o desfecho desta história era a verdadeira razão por trás da sua década de preparação para este momento, um motivo que tinha um nome, um rosto e uma história que ele carregava. Silenciosamente há 30 anos, 3 meses após a audiência no Pentágono, o auditório da Academia Nacional de Polícia estava lotado de cadetes, oficiais, chefes de departamento e a imprensa. Todos em silêncio absoluto, enquanto o general Marcos Rivera subia ao palco para inaugurar oficialmente o centro de treinó que agora levava o seu nome. Hoje estou aqui apenas como general. Rivera começou com a sua voz a ecoar pelo espaço. Estou aqui como filho de Samuel Rivera. Uma foto de um jovem soldado negro encheu o ecrã atrás dele. O seu rosto sorria sob a boina militar, os olhos brilhantes de esperança. O meu pai serviu este país com honra no Vietnã. Recebeu 2 medalhas por bravura e, em 1989, ao regressar à casa fardado, foi parado por um polícia em Memphis, Tennessee. Rivera fez uma pausa com voz firme. Ele foi humilhado, espancado e detido por 72 horas por tentar mostrar a sua identificação militar. Um murmúrio percorreu o auditório quando finalmente o libertaram. Algo se quebrou dentro dele. 6 meses depois, o meu pai tirou a própria vida. Eu tinha 22 anos e tinha acabado de me formar na academia militar. Rivera olhou diretamente para a primeira fila onde Sofia Walsh estava sentada, agora vestindo o uniforme do novo programa de instrutores de consciência cultural FOI. Então que fiz uma promessa. Transformaria a minha dor em mudança sistemática. Não por vingança, mas para que nenhum outro filho tivesse que enterrar o seu pai por causa do preconceito naquele momento. A compreensão atingiu Sofia como uma onda. Ela não tinha apenas prendido um general. Ela tinha lhe dado o último casó de estudo de que ele precisava para completar o trabalho de uma vida. Um trabalho que começou com uma tragédia familiar. Os ecrãs mostraram então imagens de todo o país, departamentos de polícia, implementar os protocolos Rivera e estatísticas que mostravam uma redução de 47% nos incidentes de abuso policial em apenas 3 meses e o novo sistema de verificação biométrica que era agora obrigatório em todas as abordagens policiais. Os protocolos Rivera não existem para envergonhar, continuou ele, mas para transformar, para criar um sistema onde o uniforme, seja militar ou policial, realmente represente proteção e respeito. Na plateia, o presidente dos Estados Unidos acena com a cabeça, tendo assinado a lei na semana anterior, tornando os protocolos obrigatórios em todo o país. Quando Rivera encerrou seu discurso, um grupo de cadetes recém-formados de todas as raças e origens se alinhou para receber seus novos distintivos, cada um contendo um microchip, que registraria automaticamente todas as interações com os civis. Sofia Walsh foi a primeira a se levantar e aplaudir. Os seus olhos, antes cheios de preconceito, agora transbordavam algo novo.
a compreensão de que a sua própria jornada estava apenas a começar. Após a cerimônia, Rivera encontrou-a no corredor. Agente Walsh, disse ele, estendendo a mão. Ou devo dizer, instrutora Walsh. Ela aceitou o aperto de mão ainda insegura. Eu ainda não entendo por que me escolheram para este programa depois do que eu fiz, porque a verdadeira mudança não vem de punir aqueles que cometem erros, respondeu ele. Vem de torná-los parte da solução. Rivera tirou um pequeno objeto brilhante do bolso, um distintivo da polícia. Não qualquer distintivo, mas aquele que tinha pertencido ao agente que tinha prendido seu pai décadas atrás. Este homem nunca soube o impacto das suas ações, nunca teve a oportunidade de aprender e mudar. Tutens, Sofia, disse Rivera segurando o distintivo, cujo peso parecia carregar toda a história não apenas de um homem, mas de todo um sistema a partir de hoje, continuou Rivera. Tu vais viajar pelo país partilhando a tua perspectiva, não como uma vilã, mas como alguém que viu os dois lados e escolheu crescer. Enquanto Sofia olhava para o crachá, sentiu o peso da sua responsabilidade. O que tinha começado como o pior erro da sua carreira tinha se transformado na sua maior oportunidade de redenção. Naquela noite, as manchetes em todo o país declaravam: Protocolos RA. Como um momento de injustiça transformou o sistema policial americano. O vídeo da prisão de Rivera se tornou material de treinamento obrigatório em todas as academias de polícia. Às vezes, a verdadeira justiça vem não da punição, mas da transformação. Não se trata apenas de corrigir um erro, mas de reconstruir todo um sistema para que o erro nunca se repita. Enquanto o general Marcos Rivera olhava pela janela do seu escritório, viu o seu reflexo sobreposto na foto do seu pai na parede. Finalmente, após 3 décadas, ele cumpriu a sua promessa não por raiva ou vingança, mas por meio de persistência estratégica e visão transformadora